Meu pai nasceu em Seritinga, hoje Seritinga, mas antes pertencia a Iruoca, era simplesmente Estação de Serranos. Graças ao trabalho dele, Seritinga virou cidade. Minha mãe nasceu em Santo Antônio do Rio Bonito, estado do Rio, hoje Conservatória, que pertence a Valença. Por que ela nasceu lá? Porque os avós maternos moravam lá. Naquela época, onde tinha um pouco mais de recurso. Mamãe nasceu em 5 de março de 1921. Meu pai em 11 de abril de 1919. Se conheceram porque as famílias já tinham entrelaces anterior. Casaram na fazenda do Palmital, que era do meu avô materno, José Custódio Vieira Neto. Uma fazenda linda, porque meu avô tinha uma visão muito bonita e uma fazenda que foi a primeira a ter luz elétrica na região. O casamento eu sei que durou uma semana de festa. Da união, né, Sebastião com a Meire, são 5 filhos. Nelma, que deixou 5 filhos, Neuza, que tem 3 filhos, Renato, 3 filhos, Lúcia, 3 filhas e o Paulinho, que teve a Luciana. A importância que meus avós sempre deram para a formação e a educação e a instrução era tão grande que a minha mãe estudou na fazenda com professora contratada pelo meu avô os primeiros anos do ensino primário. E foi tão bom que quando ela saiu para estudar em Caxambu, na Escola Normal Santa Terezinha, ela pulou 3 anos e já entrou no curso de normalista. Eles até brincam que a minha mãe foi considerada a Rui Barbosa da família. E o meu pai fez o curso em Juiz de Fora, de guarda-livro, que era o curso de contabilidade. E era atleta desde a época de estudante, sempre gostou muito de futebol. Então a história dele também é muito envolvida com política, futebol e igreja. Igual a minha mãe, muito ativa na comunidade. Ela era uma pessoa, assim, extremamente justa, muito envolvida com a comunidade de Seritinga, tanto na parte religiosa como na parte de educação. Ela tinha uma preocupação muito grande em ir nas casas mais distantes do município para conversar com as famílias, para falar sobre a importância de ir para a escola, porque os pais não costumavam gostar da ideia de mandar os filhos para a escola, porque deixava de ajudar. Então, ela fazia questão de ir a pé, para mostrar que a distância era, assim, dava para as crianças irem para a escola. Eu nasci em 1975. E minha avó faleceu em 1977, então eu tinha 2 anos. E eu sempre quis muito saber sobre as histórias da minha avó. E são histórias lindas, porque minha avó foi uma mulher muito inteligente, muito íntegra, muito generosa. Era professora, depois diretora, né? Tem uma escola que recebe o nome dela. E aí eu fui descobrindo várias histórias lindas. E estudando, né, os documentos e o que minha mãe guardou, né, de memória, né, dos meus avós, a gente encontrou uma carta. E uma carta linda, do Manuel Miguel. Ele nasceu em 1950, morava numa área rural aqui perto entre Seritinga e Iruoca. Né, tinha que andar muitos quilômetros para chegar na escola e minha avó entendeu que ele era um super talento e apoiou tanto os estudos dele, depois, né, que ele precisou sair daqui, continuar os estudos perto de Belo Horizonte, e aí fez um concurso da Marinha e foi, né, trabalhar no navio da Marinha. E aí, procurando, né, os contatos de quem poderia conhecer o Manuel, eu consegui o telefone, liguei para ele. Hoje ele mora perto de Salvador e tem uma gratidão gigantesca, né, pelos meus avós. Na carta, uma carta escrita em 1971, ele conta
que ele estava em Paris, já tinha passado por vários países, né, no navio escola, e a carta agradece aos meus avós e coloca o endereço. O endereço dele era o navio, né, da Marinha. E, né, o dia que eu liguei e conversei com ele, até pedi autorização, né, para mencionar, ele falou, olha, se não fosse sua avó e seu avô, eu não chegaria onde eu cheguei, e sua avó fez isso para muitas pessoas. Quando ela percebia que uma pessoa tinha uma facilidade maior para aprender, ela ajudava. A gente nunca teve condição financeira muito boa. Na nossa infância, menos ainda. As coisas eram muito mais difíceis. E ela fazia questão de ajudar aquelas crianças que ela percebia que podiam ter uma vida melhor, diferente e contribuir mais com a humanidade, né? E se sentir mais realizado. Fazia questão de fazer isso, ajudava, se precisasse montar enxoval para a pessoa sair, porque eram normalmente pessoas assim que tinham muita dificuldade, né, de conseguir as coisas, e ela dava um jeitinho de fazer o enxoval, de mandar aquela criança estudar onde fosse, arrumando lugar para morar e tudo. Meus pais são muito emotivos. Era o melhor pai do mundo. Pai e mãe. Era meu porto seguro. Eu sou católico, apostólico, romano, eu acho que os dois, né, representam assim, o exemplo da doutrina cristã, tanto no pai quanto na mãe, e, assim, de uma maneira assim, muito forte. Era muito família, mas a comunidade não ficava muito longe da família, não. E eu acho isso difícil, né? Porque às vezes a gente segue muito a religião e tal em casa, né? Mas esquece um pouco da comunidade em si, e ambos viveram muito para isso. Tem algumas dizeres assim que me lembram muito. Por exemplo, minha mãe, para mim, assim, floresça onde você está plantado. Foi o que eles fizeram, né? Aqui, dali de Seritinga, né? Do antigo Bueno Brandão, eles floresceram muito ali. E foi um exemplo muito forte para mim. Os dois deixaram um legado muito grande que a gente tem muito orgulho, que é o de participar na comunidade, da religiosidade, da espiritualidade. E o que eu muito admiro nos dois é as virtudes da mulher, que a minha mãe, mesmo trabalhando fora sempre, diretora de escola, professora, as coisas de casa também não eram abandonadas. Então a gente fazia muito tricô junto, as roupinhas dos meus filhos quando iam nascer, a gente trabalhava junto. E o meu pai sempre presente e cooperando um com o outro. Tanto o papai cooperava com a mamãe nas coisas de escola, como ela cooperava no armazém. Então, no final do dia, é uma cena muito presente que eu tenho. Eles sentavam na mesa na sala de jantar para anotar as cadernetas das compras que eram feitas, que tem tudo isso documentado. Armazém, aí no armazém vendia de tudo. Era o porto seguro da cidade de Serranos, né? O armazém vendia a caderneta, tinha 400 cadernetas e tinha um caderno que a gente chamava de borrador. Nossa, aqui lembranças assim excelentes. Inclusive a brincadeira, hoje eu não como açúcar, né? E, embora meus exames sejam todos bons, mas não é recomendação para ninguém não. Mas eu lembro a família, eles tinham, como tinha o armazém, e nós gostamos muito de doce, a família inteira, eles faziam um canudinho com papel assim, pegavam o açúcar assim, comia açúcar. Não recomendo para ninguém, mas quase todos viveram muito aí, né? Com moderação, mas era... E o armazém, eu acho que, assim, onde eles
o meu pai ele não poderia ser... Eu lembro dele com as cadernetas, ele instruindo quem estava comprando a não comprar isso porque era um artigo muito caro, por que você não substitui para isso? A vida dele foi isso, do armazém, atendendo as pessoas que às vezes vinha do meio rural e tal, vinha com a listinha e ele orientava, não, vamos substituir isso aqui está muito caro, então, para a pessoa ficar a compra dentro das posses de cada pessoa. Então era a lição muito grande que eu via com eles também, assim. Nós somos de uma família de 8 irmãos, ele era um dos mais velhos e saiu cedo para estudar, foi estudar em Juiz de Fora, fez um curso de contabilidade e veio para Bueno Brandão na época, né, para ajudar meu pai no comércio, as coisas que ele tinha, né, e ajudou muito. Uma pessoa com temperamento super bom, moderador nas coisas, resolvia todos os pepinos com maior facilidade, né? E muito bem querido por todos. Ele foi casado com ele 29 anos, ele era uma pessoa muito boa, eu gostava demais dele, dava muito certo. Nunca aborreceu em nada. Era muito católica, era ministro da Eucaristia. Eu sei que todo mundo gostava dele. Aquela praça lá em Seritinga foi planta dele, quando foi prefeito lá. Ele foi o primeiro prefeito lá, trabalhava. Eu nunca ouvi meu avô bravo, meu avô alterado. Ele era extremamente político, diplomático. E aí ele dava pra gente algumas missões, né? E hoje eu entendo que ele tanto de criança, ele tinha que divertir as crianças, né? Então, tinha uma venda assim na frente aqui, né? Nessa parte de baixo. E atrás tinha galinheiro, o chiqueiro, né? E a gente ficava ali perto do galinheiro e na hora que ele falava, pega uma galinha, a gente pegava a galinha, amarrava o pezinho e eles vendiam a galinha viva, né? E a minha lembrança, eu tenho uma memória afetiva aqui, né, dessa venda enorme, porque de um lado era secos e molhados, vendia tudo que você possa imaginar. E do outro era um bar e tinha uma máquina de picolé. Então, a criançada gostava de pedir picolé para o meu avô. Por muitas vezes eu vinha para cá passar as férias, como os outros netos também, sobrinhos deles. Então a gente teve uma infância muito gostosa aqui. E eu era bem agarrada com a minha avó, gostava de ir para a escola com ela, gostava de participar das coisas que ela fazia. Ela gostava muito de jogar paciência. E ela me ensinou, foi a pessoa que me ensinou a jogar paciência com um baralho, né? E era um momento assim de muita calma, e ela era uma pessoa muito tranquila, muito calma. A minha infância com eles, na companhia deles, foi muito importante na minha formação. A formação religiosa que minha avó me passou é a coisa mais importante que eu trago dela. Os cuidados que eu tive com ela quando ela estava doente na casa da tia Lúcia foi para mim muito importante. Naqueles momentos ela me ensinou muito sobre a vida. A minha memória do meu avô é uma memória muito forte de uma pessoa que relacionava com muita doçura, né? Ele sempre foi um homem com várias características, né? Era político, né? Comerciante, pai, avô, e sempre muito cuidadoso, né, com a família, com os netos. Tanto meu avô quanto minha avó tinham valores muito fortes, né, do trabalho, da família, né, da religião, né, uma família extremamente católica, e minha avó também sempre teve uma participação muito grande, tanto, né, na comunidade, né. E no fundo é isso, eu acho que aqui, né, a gente tem uma história de um homem, uma mulher, uma escola, uma cidade, né, uma comunidade, e pessoas que deixaram uma marca, né, de uma escola de virtudes que inspira muita gente. Olha, falar da Meire, minha irmã, é difícil,
porque ela era muito boa para mim, né? Ela era mais velha, mas ela me ensinou tudo na vida. Ela não impunha, ela fazia, nos despertava para o desejo do saber. Então, a minha homenagem a ela é isso. Meire, você, minha irmã, foi uma grande educadora. Muito obrigada, Meire, que você esteja nas mãos de Deus. Nossa Senhora, eu gostava muito dela, foi uma professora que deixou saudade. Para mim, deixou saudade. Ela ensinava, fazia piquenique com as crianças, fazia teatro, ensinava a cantar, Dia das Mães ensinava as coisas, né, para comemoração. E mesmo de igreja eu aprendi muito com ela, porque para a primeira comunhão eu estudei com ela. Então, para mim, Dona Meire não tinha defeito. Então ela me ajudou muito, me ensinou muito, era uma pessoa muito dedicada às pessoas que precisavam. Eu devo muito a ela, de tudo que eu aprendi. A Dona Meire era uma pessoa de uma personalidade muito forte, muito firme, sabe? Muito inteligente. Foi diretora muitos e muitos anos lá em Seritinga. A Dona Meire era uma pessoa muito inteligente, muito caridosa, ela tinha assim, uma empatia pelas pessoas e era muito bonita, elegante. Me lembro da Dona Meire assim. Dona Meire, para mim, era uma pessoa muito maravilhosa. Eu tenho a lembrança dela até hoje, porque ela foi a minha primeira catequista. Então, ela transmitia com muita sabedoria, com muita inteligência. Era uma pessoa muito meiga, muito dócil, muito caridosa. E até hoje eu trago na lembrança os ensinamentos que ela me ensinou. E então, a Dona Meire estava arrumando uma turminha do catecismo para fazer primeira comunhão. As outras que podia, ia fazer, podia comprar roupa e tudo. Agora, lá em casa, eu e meu irmão não podia. Chorei, falei com a minha mãe. Aí ela falou assim, conversa lá com o Sebastião, com a Dona Meire, para ver o que eles resolvem. Aí eu vi o Sebastião, nem Dona Meire não estava no armazém. Era os rapazes que trabalhavam. Eles falaram assim, não pode vender, porque lá vendia de tudo, né? Vou falar com o Sebastião. Aí eles iam lá no escritório assim, o Sebastião estava lá. Aí ele vinha. Aí eu conversava com ele, reclamava. Ele falava assim pro caixeiro, vai lá e corta o pano que ela quer fazer essa primeira comunhão. Ela ensinou o conceito de família, porque ela tinha reunia a família, tinha um problema, era ótima conselheira, todo mundo ia lá, ela sabia dar um conselho. E caminhou a educação, né? Que hoje fala tanto que o caminho do mundo hoje é a educação. E naquele tempo não tinha recurso nenhum e ela já batalhava, né? Ela era uma pessoa que ela passava na rua e as pessoas ficavam, bom dia, comadre, bom dia, comadre. A sensação que eu tinha é que ela era madrinha, ela tinha um afilhado em cada casa naquela Seritinga lá, sabe? Porque era muito comum, e as crianças, né, os jovens, todos, benção madrinha, benção madrinha. Não sei se costumava com os irmãos, mas era uma quantidade muito grande de madrinha que eu ouvia para ela. Ela sempre andava muito depressa e as minhas perninhas não aguentavam, eu ficava com uma dor aqui, porque ela andava sempre muito depressa. A palavra professora define a personalidade da Dona Meire, uma pessoa de grande desenvoltura, de grande liderança, de grande poder de persuasão e está inserida na história de Seritinga de uma forma muito categórica, muito forte, através da escola. E o impacto dela como educadora, como professora, foi tão grande que hoje a escola municipal que tem, era estadual, hoje ela é municipal, leva o nome dela, né? Então, e até hoje ela faz parte da memória, não tem esse que nunca ouviu falar na Dona Meire. Então, o trabalho que ela fez impactou muito
a sociedade seritinguense, né? O município de Seritinga. E nessa época não se tinha quase ninguém especializado, principalmente na educação infantil. Então, a dona Meire logo me chamou para trabalhar com ela. E eu trabalhava em Seritinga e aqui em Serranos. E lá a gente conviveu muito de perto, não só em termos de eu na sala de aula, mas também em termos de comunidade, conviver com ela, porque ela viveu muito na comunidade de Seritinga. E que a gente sente é que a Meire foi realmente uma heroína no que ela fez na cidade de Seritinga na educação. Era uma diretora, assim, vamos dizer, de pulso, era firme dentro da disciplina e tudo. Mas ela não deixava também de ser amiga, né? Já ouvi dizer muitos casos que ela apoiava os estudantes. Como a dona Meire hoje faz falta, e hoje tem muita dona Meire vivendo hoje, porque hoje a gente vive na troca, né? Faz isso, você me dá isso. E ela não, ela fazia por amor. Vê quantas pessoas ela ajudou, sem pensar em troca, sem nada. E era uma mulher também que eu tenho muita saudade. Esse povo tudo passou pela minha vida e continua junto comigo. Eu sou muito grato a eles pelo tudo que eu sei e aprendi, porque eles tinham mais visão, andavam mais pelo mundo, já ia para as capitais, né? A gente não tinha condição, ficava quieto aí mesmo, né? Sebastião era um comerciante, uma pessoa de fácil trato, ficava sempre ali atrás do balcão, convivia bem com as pessoas, tratava bem os fregueses. Um homem manso, líder. Um líder, ele exerceu, pelo que eu sei, desde pequeno, eu sei que ele exercia uma liderança muito boa em Seritinga, a começar pelo futebol. Sebastião era um grande jogador de futebol. E isso o qualificou para ser um líder esportivo lá em Seritinga na década de 40, de 50, por aí. O São Sebastião eu conheci através do futebol mesmo, que ele foi sempre um apoiador do futebol, sempre incentivou, organizava, né? Então eu morava no Rio e fui convidado para vir jogar aqui e conheci o Sebastião. Então ele me convidou para dormir na casa dele, certo? Chegava à noite e almoçava. Depois, no outro dia, a gente ia para o futebol, ele acompanhava, ele incentivava. Foi uma pessoa maravilhosa que aconteceu na minha vida, eu ter conhecido ele. Ele que pôs o time de Serranos para frente. Que o time só jogava aí umas peladinhas. Aí quando ele veio para cá, ele já fez o time entrar num campeonato em Airuoca, que era Serranos, Seritinga, 2 times de Airuoca e Alagoas. Inclusive o campeonato foi decidido em 4 jogos. Um aqui, um em Alagoas e 2 em Airuoca. Os 3 primeiros jogos foram 0-0. E o 4º jogo foi 1-0 para nós com um gol dele. Nós fomos campeões juntos, é uma alegria imensa, né? A gente tinha um time de futebol aqui, eu lembro que na final contra Alagoas, que é uma cidade aqui perto, e teve um jogo aqui, foi empate, teve o outro lá em Alagoas, foi empate, aí teve um terceiro em Airuoca, nós fomos campeões e o meu pai é que fez o gol. Quer dizer, isso é assim, de uma alegria, né? E o time, a metade era família, tinha um tio Nezinho, tinha um tio Nilton, o Márcio do tio Hugo, né? Para nós aqui ele era perfeito. Ele jogava um grande futebol. E o futebol dele era um futebol educado. Entendeu? Ninguém ensinou ele a ser educado, não. Ele nasceu com essa graça de Deus. Canela dura, rapaz. Nossa, mãe parecia um onço. Se você pusesse ele na ponta esquerda, na ponta direita, qualquer posição ele jogava. Mas de preferência, a preferência dele era meio de campo. Parecia um anjo jogando bola, entendeu? Tão macio que ele era.
tão educado que era que ele sobrepunha sobre qualquer jogador. Não foi mesmo fácil. Jogava uns 90 minutos e não cansava não, sabe? Ele jogava centerário, lá de baixo, lá em cima. Ele também não fumava, não bebia, não. Conservado, né? E o pai era aquela pessoa assim, até mais agradável que minha mãe, porque minha mãe era uma pessoa assim, mais séria, sabe? O negócio dela ela era mais séria, ela era de dar conselhos e tal. O pai já era aquele que gostava de ir jogar futebol, mas sempre jogo limpo, não suportava pessoas que entravam com maldade, sabe? Ele gostava muito de banda. Todas as bandas que foram criadas lá em Seritinga, ele estava envolvido na criação das bandas. O Sebastião, além da liderança no futebol, ele foi um grande líder político, né? O Sebastião foi vereador quando Seritinga e Serranos pertenciam ao município de Eiroca. Ele foi vereador no município de Eiroca. Por que eu sei disso? Eu sei porque meu pai também, que era daqui, era vereador em Eiroca. Embora fossem de partidos diferentes. O Sebastião era da UDN e meu pai era do PSD. Depois, quando Serrano se emancipou de Eiroca, Seritinga ficou agregada a Serranos. O Sebastião foi eleito, na primeira eleição para vereador, ele foi eleito vereador já na Câmara de Serranos. E foi o grande líder da emancipação política de Seritinga. Conheci Sebastião Ribeiro, conheci toda a história dele, o que ele trabalhou para poder ir para a formação da Seritinga cidade. Ele saía de madrugada aqui e ia parar em Belo Horizonte para encontrar o Zé Honório, para poder traçar projeto, até que, não sei se era o Bilac Pinto que foi governador, é que ia criar mais município em Minas Gerais. Aí ele ligou para o Zé Honório de Caxambu, foi para Caxambu, esperou o Zé Honório e foram para Belo Horizonte para entrar com esse papel para municipar Seritinga. É que foi criada Seritinga, a cidade. O Sebastião foi o primeiro prefeito da cidade, né? No começo não tinha nada, não tinha uma pá, não tinha enxada, teve que comprar tudo, fazer tudo. E as políticas sempre tem umas políticas contra e tal, que um puxava para um lado, puxava para o outro, conforme continua ainda, né? Só que as dificuldades eram maiores, né? As viagens para Belo Horizonte eram mais difíceis, né? Mas ele resolveu bem, tirou de letra, foi um bom prefeito. O tempo da praça também em Seritinga, né? A praça, meu pai, é onde virava o trem. Meu pai, quando foi prefeito, falou que aqui vai ser a praça. Ele bolou tudo, ele planejou as plantas e quem efetuou a obra foi o outro prefeito, que o mandato dele era 4 anos, né? Não chegou a tempo, mas ele foi feito do jeitinho dele, né? E ele amava aquele lugar. Mas ele foi um ótimo prefeito, bom, amigo do povo, muito educado. Sebastião era fora de série. Ele foi um homem que não deixou nada de mal para você falar dele. Para mim, pelo menos, não. Nada que você possa que desabone ele. Foi um homem carinhoso, igual o pai dele. O pai dele era um homem que você nem imagina. Ele foi um homem fora do comum aqui dentro do Serrano. De uma bondade que não tinha igual. E deixou aí uma amizade muito grande. O senhor Sebastião Ribeiro, a gente não tem como não lembrar dele nos jogos de futebol, né, que a gente sempre acompanhava aqui na cidade.
e também da venda que ele teve aqui por muitos e muitos anos. E aconteceu que criou aqui o que nós chamávamos a venda do Sebastião Ribeiro. Nem não era o comércio, né? A venda. E nessa venda tinha tudo que você imaginasse. Tudo. Você procurava até batom, tinha aqui na venda. Vendia gasolina no tambor, para você ter ideia. Na época do armazém, tinha assim, aqueles caixotes grandes que se punha alimentos, gêneros alimentícios, tinha tudo nesta loja deles. Era tecido, era sapato, era fumo de rolo, era botões, alinhamento, coisas que fazia alinhavo, sabe? Colchões, tinha de tudo que você pensasse tinha nessa loja. O pai dele tinha três armazéns, era aqui, era atacado e varejo, aqui Serrano e na estação de Eiroa-Cangaí. Trabalhei nessas três. O Sebastião também era uma pessoa encantadora, muito educado, gostava muito de mexer com futebol e sempre ele chamava as meninas para ser madrinha do time. E eu tenho uma irmã mais velha que eu, 6 anos, e ela era madrinha e eu chorava e teve uma vez que ele deixou tirar foto, mas não era madrinha porque eu não tinha idade. Mas eu não me esqueço dele no campo de futebol. Manda em circulação, poder de Chico. Chico de canhoto, caminha pela ponta direita. Vai centrar, centrou de canhoto. Aos Carlinhos. Opa! Renato! Ponta esquerda! Renato! Um golaço! Uma confusão na porta do gol! Vem, Renato! Rapidamente manda nas redes! Quantos minutos? Quantos minutos? Olha, tá bom, não vai. Você é nosso mesmo. Já saiu? Falou do Sebastião? Parabéns, Caio. Jogou bola, viu? Tá filmando aí, tio? Vai para. Então passa aí, vamos passar. Que eu gosto muito de uma frase do presidente Kennedy que fala que o homem é imortal quando seu trabalho permanece. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. O Sebastião deixou, não é? Uma memória, deixou um trabalho e a pessoa, ela permanece. Eu tenho uma brincadeira que eu falo o seguinte, nasci do lar da Dona Meire e do Sr. Sebastião e eu tenho como padrinho a tia Vera, viva ainda, querida tia Vera lá em Caxambu, e o tio Hugo, já falecido. Então eu falo assim, nascido do lar do Sr. Sebastião com a Dona Meire e tendo como padrinho de batismo a tia Vera e o tio Hugo, se eu não fizer alguma coisa de bom nessa vida, eu vou para o inferno de cabeça para baixo. É o legado que eles deixaram para a gente, né? Amar o próximo indistintamente, e isso eu tento ser um pouquinho do que eles foram. Todo mundo conhece Dona Meire, todo mundo conhece Sebastião Ribeiro. Pela perfeição, pela atuação, pela maneira de agir dos dois com a população toda, porque não existia diferença de raça, nem de cor, nem de posição social, de nada. Merece. Ela e ele merecem que Deus tome conta dele. Gratidão na minha vida é a palavra que eu mais falo, pratico, e ter nascido do lar do Sr. Sebastião com a Dona Meire é algo fantástico e tenho certeza que eles estão me ouvindo. Vô Sebastião e vó Meire, eu queria agradecer por tudo que vocês fizeram, né, e continuam fazendo, porque eu acredito muito na imortalidade da alma. E o que a gente herdou foram esses valores e essa escola de virtudes que nos acompanha para sempre. Então, minha profunda gratidão pela ancestralidade que eu recebi e por tudo que vocês deixaram para todos os nossos familiares.